Olá pessoal, Prof. Mari, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre os músculos da região glútea, da região glútea da parte posterior do nosso membro inferior. Lembrem que aqui são só algumas imagens retiradas dos nossos atlas de referência de estudo, o Netter e o Sobota, são só algumas imagens, sempre bom vocês complementarem o estudo de vocês utilizando os atlas para observarem outras imagens, outros cortes e outras vistas. Então, quando começamos a falar de músculos da região glútea, associados à minha região glútea, eu tenho um músculo que ele está participando aqui, que é o músculo tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata, vamos então falar um pouquinho da fáscia lata. O que é a fáscia lata? É uma fáscia que vai recobrir a região de coxa do meu membro inferior e aqui próximo da região glútea, que vai auxiliar a tracionar e fazer um envoltório protetor desses músculos. Então, quando a gente fala de fáscia lata, é a fáscia que recobre essa musculatura do meu membro inferior, da região de coxa até próximo aqui da região glútea. E esse meu músculo tensor da fáscia lata, ele tem origem aqui na espinha ilíaca anterosuperior, por isso a abreviação de espinha ilíaca anterosuperior, a gente chama de origem, ou fixação proximal, e ele vai se fixar aqui, no trato iliotibial, que é um espessamento lateral da minha fáscia lata, Então, a fáscia lata, ela vai recobrir toda a região de coxa, até próxima aqui da região glútea, e o espessamento lateral dessa fáscia lata é chamado de trato iliotibial, que se estende do ilho até a tíbia. O certo deveria se chamar trato iliotíbio-fibular, porque ele tem uma parte dele também se fixa ali na cabeça da fíbula, mas o nome da terminologia é trato iliotibial. Então, o músculo tensor da fáscia lata se origina aqui da espinha ilíaca anterosuperior, vai se fixar aqui no meu trato iliotibial e vai se continuar por esse trato iliotibial até na face aqui lateral da tuberosidade da tíbia e próximo também aqui, ele vai se estender esse trato iliotibial e face lata pela cabeça da fíbula. Qual a função desse músculo tensor da face lata? Tensionar a face lata, como o próprio nome já diz, e ele auxilia a fazer uma flexão e uma abdução da articulação do quadril, porque quando ele contrai, ele puxa e auxilia a fazer uma flexão dessa articulação do quadril. E quando ele contrai, ele também puxa para a lateral, fazendo assim uma abdução dessa articulação do quadril. Quando a gente vai fazer uma palpação, aqui do meu músculo tensor da face lata, acho a minha espinha ilíaca anterosuperior e eu consigo observar e palpar essa região aqui do meu músculo tensor da face lata. Então, agora, propriamente aqui, então eu tinha o trato iliotibial, que é o músculo tensor da face lata, agora propriamente na região glútea. Quando a gente olha, assim, a região glútea, a gente vai falar que a região glútea, o popô, o bumbum ali, é formado por 3 músculos glúteos de cada lado. Então, na verdade, nós temos 6 músculos glúteos, que formam a região glútea, formam o nosso bumbum, nosso popô, Por isso que quem vai para academia malhar a região glútea precisa saber a origem e inserção desses músculos, para uma melhor otimização e para dar um resultado mais bonito. Então, a gente tem um glúteo máximo, um médio e um mínimo. Quando a gente observa assim, não dissecado, a primeira coisa que a gente observa é o glúteo máximo. Mas vocês já observam uma face aqui em cima, que isso é do glúteo médio. Então, o glúteo máximo está aqui e mais profundo aqui eu consigo já observar o meu glúteo médio. Nessa imagem aqui, a gente também viu o glúteo máximo aqui, cortado, seccionado. Aqui o meu glúteo médio e aqui o meu glúteo mínimo. São 3 músculos glúteos, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Começamos pelo glúteo máximo, porque ele é o máximo, ele é o maior.
Ele tem origem aqui na face glútea da asa do ilho aqui, né, da região da face glútea, quer dizer, a região mais posterior e lateral da minha asa do ilho, do sacro e do cóccix. Então, ele vem aqui da face posterior da região glútea, da face glútea do meu ilho, do sacro e do cóccix. E vai se inserir aqui no fêmur, na tuberosidade glútea, né? Então, eu acho que o meu trocânter maior, na face posterior para, né, distal, a gente encontra uma tuberosidade glútea do fêmur. Então, quando esse músculo, né, vocês podem ver que ele vem desde superior dessa tuberosidade glútea até inferior. Então, quando ele contrair, ele vai auxiliar a gente a fazer uma extensão dessa minha articulação do quadril, uma rotação lateral da articulação do quadril, tá? E vai auxiliar essas fibras mais inferiores aqui a puxar e fazer uma adução. Ele auxilia como, né, um sinergista aqui, tá? A fazer a adução do quadril. Então, ele é um potente extensor e rotador lateral da minha articulação do quadril. Quando a gente vê, então, depois o glúteo médio, então, se não foi dissecado ainda o glúteo máximo, essa parte superior aqui eu já consigo observar o glúteo médio. Glúteo máximo, essa parte superior aqui eu já consigo observar o glúteo médio. Se eu rebater o glúteo máximo, eu vou ver toda a extensão do meu glúteo médio, tá? Então, meu glúteo médio agora vem dessa face glútea da asa do ilho, tá? E vai se inserir no trocânter maior do fêmur, nessa parte superior aqui do trocânter maior do fêmur. Então, desde anterior, superior, até um pouco para posterior do trocânter maior do fêmur. E aí, se vocês observarem, né, essa fixação, as fibras mais anteriores vêm mais para posterior, né? E as fibras mais preposteriores vão lá para a parte mais superior e anterior, mais profundamente aqui dessa região, para o trocânter maior. Então, vem da face glútea da asa do ilho para o trocânter maior. Por isso, como ele tem essas fibras, né, meio intercruzadas, ele auxilia tanto a fazer uma rotação lateral quanto uma rotação medial. E como ele vem para a parte superior do trocânter maior, quando ele contrai, ele auxilia a fazer uma abdução. Então, lembre, o glúteo máximo auxilia a fazer uma adução. O glúteo médio, uma abdução, tá? Porque eu tenho que observar os locais de fixação, ok? De fixação mais distal. Então, glúteo máximo faz uma rotação só lateral e uma adução, e é um potente extensor. O glúteo médio vai participar tanto da rotação lateral quanto da rotação medial, ok? E vai fazer uma abdução da articulação do quadril. E aí, quando a gente fala do glúteo mínimo, então, ele está profundo aqui ao glúteo médio. A sua fixação também vai ser no trocânter maior do fêmur, e por isso, né, como ele também tem essa fixação de anterior para posterior, ele também auxilia tanto na rotação lateral quanto medial da articulação do quadril e também faz uma abdução, né, da articulação do quadril. Então, lembrem que a função do glúteo médio e do mínimo são as mesmas, rotação lateral e rotação medial e uma abdução. O glúteo máximo vai fazer auxiliar na adução e vai fazer só rotação lateral e é um potente extensor da articulação do quadril. E aí, quando a gente faz a observação, a gente vê, né, a região do glúteo máximo, tá? A direção das suas fibras aqui da face posterior da asa do ilho, do sacro e do cóccix, em direção aqui à tuberosidade glútea no fêmur. Quando a gente faz uma observação do glúteo médio, desde essa região superior, lembrem que aqui a gente tinha, né, o tensor da face lata, da espinha ilíaca anterior superior, para posterior. Isso daqui é o glúteo máximo. Então, aqui em cima a gente tem o glúteo médio, e isso daqui também é o glúteo médio. Então, quando vocês olham lá, né, quem gosta de assistir futebol, né, alguma prática de esportes
que os homens acabam usando uma bermuda um pouco mais baixa, a gente vê uma voltinha, uma saliência aqui em cima. Isso é da região do glúteo médio, tá? E quando vai fazer alguma administração medicamentosa ou as vacinas nessa região aqui, que a gente diz da região glútea, a gente faz nessa região do glúteo médio, né? É chamado muitas vezes de Rostetter, a técnica de Rostetter, né? Mas o músculo aplicado é aqui em cima no glúteo médio, ok? E aqui, né, se fosse apalpar, ele estaria profundamente, que seria o glúteo mínimo. E aqui para anterior, o músculo, né, tensor da face lata. Depois, se eu tirar o glúteo máximo, médio e aqui em cima estaria o glúteo mínimo, vão aparecer outros músculos, musculinhos pequenininhos, né? Mas são músculos da região glútea. A gente começa com o primeiro músculo, que é o piriforme, porque tem formato de pera, usem a criatividade. Um musculinho em cima e um embaixo que são parecidos, gêmeo superior e o gêmeo inferior. Entre eles vai aparecer o tendão e o músculo obturador interno, que vai estar pela parte interna do forame obturado, e aqui o quadrado femoral. Então, vamos falar de cada um deles, do piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. O primeiro deles, então, que a gente vai falar é o piriforme. Então, aqui, observando nesta imagem, o glúteo máximo seccionado, o glúteo médio seccionado, apareceu o glúteo mínimo. Depois a gente vai ter piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Nesta imagem, glúteo máximo seccionado, glúteo médio seccionado, aqui o glúteo mínimo. Aí, piriforme, gêmeo superior e gêmeo inferior, o obturador interno e o quadrado femoral. Nesta imagem, o piriforme, gêmeo superior e gêmeo inferior, entre eles o obturador interno e o quadrado femoral. Então, o primeiro músculo que a gente vai falar é o piriforme. O piriforme vem da face anterior, aqui a gente consegue observar aqui o sacro, então ele vem da parte anterior do sacro e do ligamento sacro-tuberal, que vem daqui para o tuber, né? Porque é tuber isquiático, o ligamento é sacro-tuberal. Então, ele vai se originar da face anterior do sacro e do ligamento sacro-tuberal e vai se dirigir para o trocânter maior do fêmur, para a parte superior do trocânter maior. Por isso que ele vai auxiliar a fazer uma abdução, uma rotação lateral e uma extensão, tá? Então, ele auxilia, participa da abdução, extensão e rotação lateral do quadril, da face anterior do sacro e do ligamento sacro-tuberal para o trocânter maior do fêmur. Depois nós vamos falar do gêmeo superior, né, do irmão superior aqui. O gêmeo superior vem da espinha isquiática lá para a fossa trocantérica. Lembrem que para a parte, né, posterior e mais medial aqui do trocânter maior, a gente tem uma depressão, que é chamada de fossa trocantérica. Então, o piriforme vem para o trocânter maior, para a parte superior do trocânter maior. O gêmeo superior vem da espinha isquiática para a fossa trocantérica e vai auxiliar a fazer uma rotação lateral de quadril. Né? Continuando, né? Então, temos o piriforme, gêmeo superior, agora vamos no obturador interno. O obturador interno, ele vai ter uma origem aqui do contorno do forame obturado pela parte interna, por isso que é obturador interno, e pela parte interna da membrana obturatória, e vai se continuar para se fixar tanto no trocânter maior quanto na fossa trocantérica, tá? Então, lembrem, piriforme no trocânter maior, gêmeo superior na face trocantérica, na fossa trocantérica. O obturador interna é nos dois, no trocânter maior e na fossa trocantérica. Então, vai auxiliar a fazer, né, uma abdução e uma rotação lateral do quadril. Depois, nós vamos falar do gêmeo inferior, tá? Gêmeo inferior vem do túber isquiático. Então, do túber isquiático, que é essa região aqui,
da parte mais superior do túber isquiático, lá para a fossa trocantérica, como o seu outro gêmeo, tá? O gêmeo superior também é para a fossa trocantérica, então o gêmeo inferior também vai para a fossa trocantérica. Se o gêmeo superior fazia rotação lateral, o gêmeo inferior também vai fazer rotação lateral. Então, lembre, piriforme vem da face anterior do sacro, do ligamento sacrotuberal, para o trocânter maior do fêmur. O gêmeo inferior vinha da espinha isquiática para a fossa trocantérica. O obturador interno vem da parte interna da membrana obturada do forame obturado para a fossa trocantérica e para o trocânter maior. O gêmeo inferior vem do túber isquiático para a fossa trocantérica. Então, se vocês lembrarem de osso, a gente tem a espinha isquiática e uma depressãozinha até chegar aqui no túber isquiático. O meu obturador interno vai passar nessa depressão para chegar lá para a parte interna do meu forame obturado, ok? E faltou aqui o nosso quadrado femoral. Então, o quadrado femoral também vem do túber isquiático e agora vai se direcionar para a crista intertrocantérica, porque o trocânter maior está aqui e continuando para o trocânter menor, eu tenho uma crista intertrocantérica. Se vocês forem mais profundamente nessa crista trocantérica, tem uma saliência aqui que é chamada de tubérculo quadrado, porque é o local de fixação do meu quadrado femoral. A crista intertrocantérica é uma elevação entre o trocânter maior e o trocânter menor, e nessa crista intertrocantérica tem uma saliência chamada de tubérculo quadrado, que é o local exato, assim, mais específico da inserção do meu músculo quadrado femoral, ok? Função dele é fazer rotação lateral e agora, como é mais para baixo já, faz uma adução. Lembrem que os músculos que se inserem na parte superior do trocânter maior fazem uma abdução. Quanto mais para baixo, ou se puxar, vai ajudar a fazer uma adução, ok? Então, falamos antes do glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e o quadrado femoral, ok? Então, quais que nós tínhamos aqui? Piriforme, face anterior do sacro e do ligamento sacrotuberal para a parte superior aqui do trocânter maior. Auxilia a fazer uma abdução e uma rotação lateral. O gêmeo superior da espinha isquiática para a fossa trocantérica, rotação lateral também. O meu músculo obturador interno vem da margem do forame obturado e da membrana obturatória lá para a fossa trocantérica e para o trocânter maior. O meu gêmeo inferior da parte superior do meu túber isquiático e vai lá para a fossa trocantérica. E o meu quadrado femoral aqui do meu túber isquiático para a crista intertrocantérica. Então, lembrem que todos eles vão acabar fazendo uma rotação, auxiliar na rotação lateral da minha articulação do quadril. O piriforme auxilia a fazer uma abdução e o quadrado femoral auxilia mais a fazer uma adução da minha articulação do quadril. Então, quando a gente fala de região glútea, outra coisa que vocês vão lembrar, e se vocês forem estudar um pouquinho mais profundo, vocês têm aqui o meu músculo piriforme com um nervo isquiático, só a título de conhecimento. Esse nervo isquiático, que popularmente o pessoal chama de ciático, asiático, que é o nervo isquiático, ele tem início aqui e vai se continuar lá até pela parte posterior da coxa, perna e planta do pé, até na extremidade das falanges distais, pelas suas ramificações. Pessoas que ficam muito tempo acamada, que ficam muito em rotação lateral da articulação do quadril, que esse músculo sempre fica com um tônus, pode começar a pressionar esse nervo isquiático. A pessoa começa a sentir parestesia, dormência, formigação, queimação, dor nessa região para onde ele vai inervar, que a gente chama isso de síndrome do músculo piriforme.
né? Quem for trabalhar com fisioterapia ou com, né, recondicionamento após lesão ou de muito tempo de acamado, vai trabalhar com síndrome do músculo piriforme. Então, é quando ocorre um excesso de permanência de rotação lateral, né, por causa dessa movimentação do piriforme. Os outros músculos também fazem? Sim, mas é que o piriforme, quando ele contrai, ele aumenta o seu volume e pressiona o nervo, tá? E depois o quadrado femoral vai servir de bercinho aqui pro... Acho que tô bonitinho. Bercinho pro nervo isquiático aqui continuar passando para a região posterior de coxa. Só a título de conhecimento se vocês forem aprofundar os estudos de vocês. Ok? Então, ficam as nossas referências, né? O livro do Junqueira, da Junqueira, na verdade, né? De anatomia palpatória, onde aqui eu só trouxe algumas imagens para facilitar o estudo e a localização e entendimento da localização desses músculos. E os nossos livros de referência, né? O Néter e o Sobota, que são livros bases para o estudo da anatomia prática em laboratório e também para origem, inserção, função, né, dos nossos músculos. Lembrem sempre de complementar os seus estudos com outras imagens, outras vistas e outros cortes desses livros. Espero que tenha ajudado no estudo. Até a próxima!